Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Então, a percepção da impermanência é um dos fatores mais importantes, né? Mais úteis para quem quer caminhar, né, no caminho do Buda. Ter percepção, literalmente a percepção da impermanência, né? Tá ciente, percebendo a impermanência o tempo todo, né? Porque a mente egóica, a mente ignorante sempre tenta criar a ilusão de estabilidade, né? Sempre é um hábito, né? É um hábito ignorante, né? Ela sempre tenta criar a ilusão de estabilidade, porque ela quer encaixar as experiências em rótulos, né? Ela quer encaixar a experiência em conceitos, né? Porque então a pessoa que tem visão da percepção da impermanência, né, ela sempre vai desfazendo, né, essas ilusões. Sempre que a mente cria a ideia, né, de que isso é permanente, isso é estável, você vai lá e destrói aquela ideia. Não, isso aqui não é permanente, isso aqui não é estável, isso aqui não é confiável, né? Isso aqui agora está assim, amanhã, a qualquer momento pode estar diferente, né? Mesmo uma edificação, você fala, bom, essa edificação aqui vai durar 20 anos. Você não sabe isso, né? Pode ter um incêndio, pode ter como é que chama aquele negócio? Desmoronamento, né? Um deslanche de terra, chuva, terremoto, um milhão de coisas diferentes pode acontecer. Então você está sempre ciente, né? Sempre ciente. Quando você está ciente dessa forma, você não sente tanto pesar quando as coisas mudam, né? Mesmo que elas mudem de forma desfavorável. E você também não sente tanto deleite, né, pelas coisas que estão presentes, né? A sua mente ela meio que alcança um ponto mais mediano, né? Ela não fica nem muito triste, nem muito feliz. Então as pessoas falam, ah, mas ficar feliz é bom. Não, se é uma felicidade baseada em ignorância, né, essa muita felicidade é apenas o primeiro estágio de muito sofrimento, né? Da mesma forma que a sua mente criou muita felicidade baseada em ignorância, é só questão de tempo até ela começar a criar muito sofrimento, também baseado em ignorância, né? Então, a palavra-chave nesse sistema não é felicidade ou sofrimento, mas sim ignorância, né? Ignorância, ela gera ambos. Ignorância gera felicidade, ignorância gera sofrimento, né? Na verdade, se você olhar de um certo ponto, você pode dizer que ela gera felicidade só para poder gerar sofrimento em seguida. Sem experiência de felicidade, sofrimento não tem significado, né? Então, mesmo a pessoa que experiencia felicidade, mas é uma felicidade que vem da ignorância, né? Na verdade, aquilo apenas está criando a área onde no futuro vai se manifestar o sofrimento. Sem essa felicidade não tem como haver sofrimento no futuro. Então a pessoa que tem visão disso, né, ela começa aos poucos a abandonar esse tipo de felicidade, esse tipo de sofrimento, né, baseado em ignorância, né? E ela começa a experienciar um tipo de bem-estar, né, que está além disso, né, que está fora desse circuito. Então a mente consegue enxergar dentro de si algo mais estável, né? Mesmo que não seja perfeitamente estável, você consegue enxergar que é menos volátil do que o mundo exterior. Então, naquilo você encontra um bem-estar. Naquilo você encontra não só o bem-estar, uma sensação agradável, né? Uma sensação de paz e tranquilidade, mas naquilo você também alcança o bem-estar da sabedoria, né? Ser uma pessoa sábia é prazeroso, né? Se você é uma pessoa sábia, os assuntos se resolvem. Os problemas que surgem não são tão sérios, você consegue resolvê-los, né? Você sabe se pôr perante situações, né? Você sabe resolver problemas, você sabe evitar problemas.
Então o medo e a ansiedade da vida desaparecem, né? Diminuem bastante. E a sensação de que é tudo difícil, tudo misterioso também vai diminuindo. Né? Na verdade, tudo muito fácil, tudo muito simples. Se você é uma pessoa sábia, né? tudo lhe parece muito fácil e simples. Não tem nada que parece muito complicado ou misterioso. Né? Então, você substitui. Né? Você começa a enxergar um bem-estar que está fora desse ciclo, né? De felicidade e sofrimento. Né? Você começa a enxergar um bem-estar que está fora desse ciclo. E é um bem-estar que ele não só é agradável, mas como ele também é útil. Né? Ele serve de fundação da prática do Dharma. Né? Ele serve de fundação para a prática mais elevada do Dharma. Né? Porque mesmo esse nível de felicidade e bem-estar já é um aspecto do Dharma. Mas não é um aspecto último do Dharma. É um aspecto inicial do Dharma. Talvez é um aspecto intermediário do Dharma. Né? Mas aí ele serve de fundação para a prática mais elevada, né? Que realmente vai além, né? Que é onde você realmente quebra, né? O ciclo de nascimento e morte. Então ele conforme você vai desenvolvendo isso, né? Você enxerga. Né? Você consegue perceber algo mais estável dentro de si, né? Conforme você percebe o que é mais estável dentro de si, você começa a perceber quão é ilusório, né? Quão é fraco o mundo ao redor. Né? Então, as coisas que as pessoas esquentam muito a cabeça a respeito, meu Deus, vai acontecer isso. Uma pessoa estava falando um negócio do... Como é que chama o pessoal que acredita que a Terra é plana? Então, as pessoas, mas não pode isso, Fadian, o que vai acontecer? As pessoas acham que a Terra é plana, o mundo, a sociedade vai entrar em colapso. Falei, calma, vai para lugar nenhum, não pode ficar sossegado, não vai para lugar nenhum. Porque se a pessoa tem uma percepção errônea da realidade, a vida dela não vai funcionar direito. Né? Um exemplo fácil. Ela jamais vai conseguir trabalhar na indústria aérea. Não vai dar certo. Porque se você não entende que a Terra é redonda, você não vai conseguir fazer o avião sair e chegar no lugar certo. Ou então você vai fazer uma curva enorme porque você não entende que é só você ir reto que você chega mais rápido. O cara vai dar a volta lá pela África em vez de pegar pelo Oceano Pacífico. Então, várias formas de negócio, a pessoa não vai conseguir trabalhar com nenhuma forma de tecnologia que envolve satélite, que envolve telecomunicação, que envolve fuso horário. Né? Você vai falar, nós temos um escritório aqui em São Paulo e tem a nossa filial no Cairo, no Egito. Aí você liga na filial, então vamos trabalhar, são 8 horas. Não é que 8 horas, aqui já são 5 da tarde. Não, você está mentindo para mim. Aí você vai brigar com seu funcionário, vai demitir ele, que ele é mentiroso, que ele não pode estar 5 horas da tarde. Se aqui é São Paulo, é 8 horas e a terra é plana, aí tem que estar 8 horas também. Né? Aí então você vai ficando cada vez mais ineficiente. Né? E também a própria verdade tem uma pressão. Né? A verdade exerce uma pressão. Então as pessoas vão ficar desperdiçando tempo guerreando contra a verdade, né? E aqueles que entendem a verdade vão sair na frente. Enquanto eles estão lá brigando para suprimir a verdade, a gente segue em frente. Vive a nossa vida, faz as coisas de maneira correta, colhe os resultados. Né? Então as pessoas vão ficar ineficientes. Né? Esse grupo de pessoas vai ficar ineficiente. E o grupo de pessoas que enxerga a realidade de maneira correta vai sair na dianteira. Né? Então tem essas coisas, elas se harmonizam, essas coisas se assentam. Né? As pessoas têm o hábito de enxergar um problema e querer resolver o problema. Né? Ninguém para pensar que na verdade problema é um ponto de vista. Né? As coisas só são um problema se você disser que sim. Né? Se você não criar problema, as coisas apenas são como são. E elas seguem fluindo, elas seguem mudando, elas seguem interagindo uma com a outra. Né? Então você enxerga essa impermanência. Né? Você enxerga essa impermanência. E aí você enxerga a permanência, né? A estabilidade da mente saudável.
Aí você vê a mente saudável interagindo com a impermanência do mundo exterior, né? E vê como ela é capaz, né? Como ela é hábil, como ela é tranquila, né? E tem uma qualidade que vai além, né? Uma qualidade que está acima. Então, vira um refúgio, né? Vira um verdadeiro refúgio para a sua mente, né? Em vez de a mente buscar refúgio em filmes, em distrações, em histórias, em sons, em sabores, ela começa mais e mais a buscar refúgio nisso, né? Ela enxerga aonde isso se encaixa em todo esse sistema, né? Em todas essas diferentes variáveis, diferentes forças atuando, né? Aonde que isso se encaixa, né? E como isso é mais forte do que o fluxo da mudança exterior, né? Do samsara. Na verdade, quando você cria, né, um ponto firme como esse, né? É como você botar um mastro, um pilar dentro de um rio, né? O rio se curva ao redor do pilar, né? O pilar fica firme e o rio se adapta. Então, às vezes, você começa a perceber isso na sua vida também, né? Você acha, eu tenho que fazer assim para agradar as pessoas, eu tenho que fazer assim para as pessoas me aceitarem. Na verdade, quando você tem uma fundação firme dentro de si, as pessoas se adaptam a você, na verdade. Então, elas que fazem o esforço para te agradar, elas que fazem o esforço para se adaptar a você. Né? Porque se elas sentirem que você tem algo firme e verdadeiro, né? Algo que é bom, elas estão dispostas a aceitar você, elas estão dispostas a acomodar você na vida dela, acomodar você na sociedade. Né? Então, né? Um exemplo que eu dava antigamente, não sei se antigamente eu falava isso mais frequentemente, mas tinha uma época que eu estava, né, antes de virar monge e tal, então tinha namorado, essas coisas, né? Aí eu percebi isso, né? Quando eu saía à noite, né? Muito carente, né? E querendo arrumar uma namorada, querendo arrumar uma garota, tal. Então você sai com aquela ansiedade toda, aquela vontade toda, ninguém se interessa por você. Né? Aí um dia você sai, quer saber, eu vou só sair, me divertir, vou ouvir música, né? Vamos curtir o ambiente, eu não estou nem aí, vou cuidar da minha vida, as pessoas que se dane. Aí você sai desse jeito, aí vem um monte de gente querendo falar com você, todo mundo olhando para você, eu falei, que diabo que é isso? Porque as pessoas percebem, né? As pessoas percebem que você tem algo diferente, as pessoas sentem que tem algo especial ali, né? Então elas se sentem atraídas, né? Isso tanto né? Esse é um exemplo bobo, né, de relacionamentos de namoro, mas isso também tem a ver com tudo, sabe? Mesmo em termos de amizades, mesmo em termos sabe, na escola eu também via isso, na faculdade, né? As pessoas, eu não me envolvia naquela bagunça toda de briga, de classe, a aula tá boa, a aula tá ruim, vamos fazer uma revolução, não sei o quê. Eu não me envolvi em nada disso, eu ficava na minha olhando, né? As pessoas brigando, aquela bobagem toda, né? Então, a princípio, você imagina, bom, eu não faço parte desse sistema, né? As pessoas não devem estar interessadas no que eu tenho a dizer, né? Eu nunca participei dessa bagunça toda. Né? Mas aí, quando surgia alguma situação, eu falava, deixa eu dar uma opinião. As pessoas paravam e ouviam, né? Porque você vê que elas sentem que você não está falando por raiva, não está falando por ignorância, né? Ela sente que aquilo que você vai dizer tem alguma coisa, tem uma sabedoria por trás, né? Então elas voluntariamente ouvem, você não precisa fazer um esforço, não precisa gritar, não precisa, olha, deixa eu falar, nada, só fica ali. Quando você quiser falar, as pessoas param e ouvem. Né? É uma coisa que eu também achei muito curioso isso. Né? Tem uma certa força por trás de tudo isso, né? Esse tipo de coisa, esse tipo de qualidade mental exerce uma força no ambiente. E as pessoas respeitam isso. Então, conforme você vai praticando, você começa a enxergar essas coisas, a sua fé na prática, a sua fé nos resultados da prática do Dharma vai ficando cada vez mais firme. Né? E aí vai ganhando embalo, vai ganhando impulso. Né?
Então fica cada vez mais fácil praticar, e quanto mais fácil praticar, mais firme a mente fica. Quanto mais firme a mente fica, mais qualidade ela ganha, né? Mais clareza ela ganha. Então você começa a ver essa dicotomia entre impermanência, né? Estabilidade e impermanência, né? O mundo lá fora é impermanente, né? A única coisa que relativamente estável que eu consigo enxergar nesse mundo é a mente pacífica, é a mente sábia, né? Então você começa a mais e mais, né? Como o Buda dizia, né? Você, estando eu sujeito à morte, né? Não é apropriado para mim continuar buscando aquilo que leva à morte, né? Então, estando o mundo, né, inclusive a mim mesmo, sujeito à impermanência, né, o correto é eu buscar aquilo que é permanente, né? Se o mundo é regrado pela impermanência, então eu vou buscar aquilo que é permanente, né? Se o mundo é regrado pela morte, então eu vou buscar o não-morte, né? Amata Dhamma, né? O não-morte, o Dhamma que está além da morte, né? Que não está sujeito à morte, né? Então, se o mundo é regrado pelo sofrimento, né? Pela ignorância, né? Então eu vou buscar aquilo que está além do sofrimento, né? Que não toma parte, né? Da escuridão, do fluxo, né? Desse fluxo de escuridão, desse ciclo de renascimento e morte, guiado pela ignorância, né? Então as pessoas que têm visão começam a buscar a saída disso, né? Então, ou então, como a Ajahn Chah dizia, né? Algo que está além do certo e errado, né? Buscar o que está além do bem e do mal, além do nascimento e morte, além do certo e errado, além do sofrimento e da felicidade, né? Buscar o que está além, né? Mas é uma coisa gradual, né? As pessoas, em geral, como é uma coisa muito vaga, como é algo muito vago, é difícil você tentar convencer alguém a buscar isso, falando, olha, vem, busque isso é muito bacana, isso é muito legal, né? Você só vai conseguir convencer as pessoas tolas a fazer isso, dessa maneira, né? Se é essa a sua estratégia para convencer as pessoas a praticar o Dharma, você só vai atrair as pessoas tolas, as pessoas que acreditam em qualquer coisa. Você fala, a pessoa acredita. Então você consegue gente, mas gente tola, não gente inteligente, não gente sábia, né? Então você pode observar isso em alguns grupos budistas, né? As pessoas atraem muita gente, mas não gente de qualidade, né? Então, na verdade, a estratégia que o Buda tinha era apontar para o sofrimento, né? Veja o sofrimento. Enxergue o sofrimento, enxergue a impermanência. Enxergue como isso é vazio, né? Como toda essa experiência, né? de eu, de coisas baseadas em eu, meu ponto de vista, a minha sensação, a minha ideia, meu pensamento, o que eu quero, o que eu odeio. Né? E ver como tudo isso é vazio, né? Falso, fabricado, né? Então, quando a pessoa começa a ter visão disso, então ela sente o impulso, né, em buscar aquilo que está além, né? Aquilo que atravessa essa correnteza, né? Então, ela não vai baseada em fantasia, nem em fé, né, acreditando que tem algo melhor. Ela vai baseada em visão. Ela enxerga a impermanência, ela enxerga o sofrimento, ela enxerga o não eu, o vazio, né, do não eu, né? Tendo essa visão, né, tendo sabedoria, ela busca aquilo que está além, né, aquilo que transcende, né, esse tipo de fenômeno. Então ela começa bem desde o começo, né? Ela desde o começo já começa munida de sabedoria. Então o caminho inteiro dela vai ser guiado por sabedoria. Então eu gosto mais dessa estratégia, né? Que era como o Buda de fato ensinava, né? Não é muito colorido, não é muito divertido, não tem barulho, não tem música, não tem sons e imagens agradáveis, não tem histórias interessantes, né? Mas tem sabedoria, tem visão clara, né? E é algo que você não joga fora nunca, né? Você começa bem desde o começo, né?
Você já acerta desde o começo. Você só constrói em cima daquilo que você já começou. E vai, continua construindo. Com o tempo você deixa de ser, além da visão, né, da impermanência, além da visão do sofrimento, além da visão do vazio, do não eu, você começa a ter a visão, né, da estabilidade mental. Você começa a ter a visão, a experiência, né, de uma felicidade que não faz parte dos órgãos dos sentidos. Né? Uma felicidade que não é uma felicidade mundana. Você começa a experienciar, e ainda mais, não só a experiência de enxergar isso, né? E experienciar como isso é agradável, né? Mas você começa a enxergar qual é o relacionamento entre esse fenômeno e o mundo. E quem é que está acima e quem é que está abaixo. Quem é nobre e quem é chulo. Né? Quem é de como é que chama? Boa qualidade, quem é de qualidade elevada e quem é de qualidade baixa. Né? Você começa a ver, bom, eu não vou escolher o que é pior, eu vou escolher o que é melhor. Então é que nem quando você começa a entender essa relação entre corpo e mente. Né? No começo tudo parece uma coisa só, né? A mente e o corpo e a mente são toda a mesma coisa. Mas conforme você vai pesquisando, você vê, não, peraí, a mente está acima, o corpo está abaixo. Né? O fato da mente, a mente ser experienciada no mesmo nível do corpo é porque a mente se degenerou. Se a mente está normal, ela está acima, o corpo fica abaixo. Então, aí você vê o que é que vale a pena. Né? Vou investir meu tempo e esforço cuidando do corpo, vou investir meu tempo e esforço cuidando da mente. Eu vou cuidar da mente. Esse corpo é secundário. A mente é mais importante. Né? Então, quando você começa a ter esse tipo de experiência, esse tipo de visão, né? Então fica bem mais fácil, né? A coisa começa a ganhar embalo. Né? Não precisa ficar fazendo tanto... Não tem tanto atrito, né? Não tem tanto atrito. Né? Mas um dia as pessoas não percebem isso nem assim em coisas que deveriam ser óbvias, né? E quanto mais você esperar que as pessoas percebam isso, né, em relação à mente e o corpo, em relação ao Dharma e o mundo, né? As pessoas, como é que você espera que as pessoas vão reconhecer esse fenômeno, né? A diferença, né, entre o Dharma e o Samsara? Né? Quem está acima, quem está abaixo? Quem é nobre e quem não é, né? E quem é de baixa qualidade. Então, aí é que está a ignorância, né? A falta de visão das pessoas. Né? Então, mas é um dilema que tem solução. Né? Aqueles que não têm muita sabedoria, mas tem um pouquinho só, mas pode não ter muita para matar a charada sozinhos, né? Mas tem o suficiente para quando houve o ensinamento do Buda, ou o ensinamento das pessoas sábias, né? Reconhecer, né? Reconhecer que ali tem algo interessante. Né? Então ali começa uma faísca, né? A pessoa começa a pouco cultivar aquilo, expandir aquilo, e aquilo vai ganhando momento, vai ganhando embalo até chegar nesses níveis que eu estou falando. Né? Então, se não houvesse, né, o Buda Sasana presente, no ensinamento do Buda não tivesse presente, né, então as pessoas estavam por conta própria, né, cada um por si. Né? Então era bem mais difícil, né? Porque é que nem você começar uma fogueira sem uma chama. Mas nesse sentido, o ensinamento do Buda é como se fosse um fósforo aceso. Né? Então, você quer acender a fogueira? Aqui um fósforo. Então, acelera muito o processo. Né? Quem já tentou acender uma fogueira sem chama, né? Só esfregando pedra, ou batendo pedra, esfregando madeira, né? E a diferença, e o cara trazer uma vela para você, ó, tem uma chama aqui, mesmo que uma vela pequenininha.
aquelas velhinhas de aniversário de criança, uma velhinha fininha, vagabundinha, né? Uma chamazinha desse tamaninho. Mas só aquilo ali faz uma diferença incrível para quem está tentando acender uma fogueira. Então, ou essa pessoa tem o combustível está pronto, né? Como se fosse um combustível inflamável, né? Como gasolina, só uma faísca é o suficiente, né? A pessoa nem precisa de uma chama propriamente dita, né? Só uma faísca a pessoa já consegue acender, né? Então é o exemplo dos sávakas, né? Dos discípulos do Buda, né? Que a gente vê nos suttas, né? Só uma palavra, só um gesto, né? Uma palavra, uma coisa, a pessoa já percebe, já consegue acender o fogo, né? A chama do Dharma no coração da pessoa. Né? Que a pessoa estava ali já a ponto, né? Já estava com o material pronto. Né? Agora, se a pessoa não tem, né, algo desse tipo, né? Ainda assim dá para fazer. Né? Se ela tem pelo menos um pouco de madeira, mesmo que não esteja um pouco úmida ainda, né? Mas você vai montando junto um pouquinho de palha aqui, junto um papel ali, vai assentando aos poucos. O papel gera um pouco mais de calor, o calor do papel acende os galhos o calor dos galhos começa a secar um pouco a madeira que está molhada, ela vai secando aos pouquinhos, né? Conforme ela seca, ela começa a incendiar, começa a pegar fogo, até virar uma fogueira propriamente dita, né? Que é útil para cozinhar, para proteger do frio, né? Para fazer o que você quiser. Né? Então é algo que não parece, né? Se a pessoa tentar acender uma fogueira só com 2 pedaços de pau na mão, talvez ela tenha até, puxa, isso aqui é impossível, né? Mas se ela tem aquela chama, né? Mesmo que você chame uma chama minúscula, uma chama de um palito de fósforo, né? Daquilo você tiver paciência e saber aplicar aquilo de maneira correta, né? O fósforo acende o papel acende o galho acende o graveto, acende o galho acende a tora. Né? Se você souber fazer de maneira correta, tiver paciência para não ficar mexendo no fogo, né? Deixar o fogo crescer, deixar a chama se espalhar aos poucos, quando for a hora certa, você joga mais combustível em cima, joga mais galho em cima. Né? Você não joga o galho quando o fogo está fraco, né? Porque aí ele apaga. Então, você tendo paciência, tendo a habilidade de lidar com aquilo, você consegue também. Mesmo começando de algo que parece tão ínfimo como um fósforo, né? No final vira uma fogueira, né? Que queima completamente, né? As quilesas, queima completamente o samsara, né? E leva a pessoa a alcançar a libertação. Então, um desses recursos é a percepção da impermanência, né? É sempre bom treinar a mente em perceber a impermanência. Né? Sempre que você olha algo, ok, que paisagem bonita. Qual é a impermanência dessa paisagem? Aí você vê um prédio bonito. Qual é a impermanência desse prédio? Como é que é a impermanência desse prédio? Como é que isso se expressa? Como é que vai estar esse prédio daqui a 100 anos? Como é que vai estar essa paisagem daqui a 1000 anos? Como é que vai estar essa paisagem daqui a 500 anos? Como é que vai estar essa paisagem daqui a 1 milhão de anos? Você treina, né? Uma pedra, você vê um rochedo, uma rocha enorme. Essa pedra é estável, né? Uma rocha. Mas não é, porque como que ela chegou até aqui? Onde que ela estava antes? Como é que essa pedra chegou até aqui? Então não é permanente. E para onde que ela vai? Como é que é a impermanência dessa pedra no passado e no futuro também, né? Você não precisa enxergar só a impermanência no futuro. Você também pode enxergar a impermanência no passado, né? Então as coisas não eram assim antes, elas vieram a ser assim agora. Se elas vieram a ser assim agora, é porque elas são capazes de mudança. Se elas são capazes de mudança, me dê uma boa razão pela qual elas não continuariam a mudança. Né? Por que diabos você acharia que essa pedra agora vai parar de mudar? Se ela chegou até aqui, você vê alguma coisa indicando que o processo de mudança foi interrompido? Se ela chegou até aqui, ela vai continuar mudando de alguma outra forma. Né? Qual é a impermanência dessa pedra? Qual é a impermanência dessa pessoa? Qual é a impermanência desse edifício? Qual é a impermanência dessa sociedade? Qual é a impermanência dessa opinião? Essa opinião veio a ser. Onde que está a impermanência dessa opinião? Onde está a impermanência dessa moda, né? desse ponto de vista
Na sociedade, atualmente, as pessoas pensam assim. Qual é a impermanência desse ponto de vista? Então, você treina a mente a perceber a impermanência. E isso vai alimentando a sua visão do Dharma. Vai alimentando o seu desencanto, né, pelo mundo da impermanência e vai aumentando o seu apreço, né, por aquilo que é mais estável e firme e sábio. Então é isso. Alguma pergunta sobre esse assunto?